Olá, Leonino, eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva, para você que é de Leão ou tem Lua ou Ascendente em Leão. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tá certo? Então você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo e está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, ok, Leão? Então vamos para a leitura do coletivo de Leão. Essa leitura de hoje está indo para qual grupo de leoninos, ok? Mensagem, direcionamento para o coletivo de Leão. Vamos para a leitura do coletivo de Leão. O ermitão, aqui é um leonino buscando um entendimento, uma resolução para uma situação. Aqui se trata de uns leoninos que pode estar exatamente confuso na sua caminhada, no seu direcionamento, o que fazer, para onde ir, tá? Confuso sim, porque aqui o ermitão ele pede exatamente um olhar para dentro, um movimento exatamente para entender muitas coisas dentro de você, para onde você quer ir, quais os seus reais objetivos, sabe aquele autoconhecimento? Então aqui nós estamos falando de um leonino que estão exatamente se sentindo assim, meio escuro perante uma situação, só com a velhinha, tentando entender muitas coisas ou tentando entender o que está acontecendo nesse período que deixa vocês meio confusos na caminhada ou se tornando uma coisa lenta para vocês nesse período. O ermitão exatamente traz isso, olhar para dentro, tá, Leonino? Olhar para dentro para entender algumas coisas referentes ao seu processo de caminhada. Por quê? Porque no oculto nós temos o mago. O mago exatamente mostra aqui que você tem todo o material, a capacidade, tem tudo nas mãos para realizar, para exatamente buscar, para exatamente sair de uma situação difícil ou para buscar exatamente um entendimento de vocês. Mas com esse emitão aqui, mostra exatamente o quê? Que vocês voltando para dentro de vocês, procurando entender muitas coisas, o que é o real objetivo de vocês, o que realmente vocês estão querendo, estão buscando na sua trajetória de vida, aí vocês vão conseguir manifestar, porque nós temos aqui o carro, né? Trazendo até um movimento mais rápido, porque aqui é uns leoninos que estão se sentindo que as coisas estão mais lentas, passos lentos, tá? Seja porque o quarto pode estar apegado a alguma situação ou simplesmente apegado a algum contexto, né? Contexto perante a vida. Estão falando do então, que é uma sabedoria, é um senhor, um barba. Então, pode estar preso a algum conceito ou entendimento perante certas situações e não busca essa sabedoria interna, ou pulsar do seu coração para fazer manifestar, porque o mago é o início, né? O novo início. Nessa comunicação interna, ou até para muitos, esse autoconhecimento da sua jornada. Tá? Uma manifestação. Aqui é um leonino procurando uma solução, ou procurando entender alguma coisa nesse período. Né? Por que algo está obscuro? Por que algo não está fluindo, acontecendo da forma que vocês imaginam, vocês querem? Tá? Por que algo ainda continua pesado ou continua com obstáculo dentro do ambiente de vocês ou na realização pessoal de vocês? Vamos lá. Leão, coletivo de Leão.
Rainha de Espadas, exatamente isso. O leonino em busca de um entendimento, de uma sabedoria. Aqui também tem uns leoninos em busca de entender alguma coisa que ainda está como se fosse uma questão de mistério. Ou senão aqui, para alguns leoninos, é procurar entender por que certas coisas acontecem na vida de vocês. Porque aqui tem uns leoninos se sentindo até mais frio nesse período, porque está exatamente com a mente procurando entender algumas situações, sejam as situações essa, sete de espada, de enganos, de trapaças, ou o próprio leonino, de repente, os seus planos, os seus projetos. Pode estar exatamente equivocado e as coisas não saírem realmente da forma que vocês querem. Mas aqui também tem uns leoninos exatamente, ou seja, procurando entender por que certas coisas acontecem na sua vida, ou seja, de novo, de repente a pessoa quer passar a perna, ou de repente as pessoas estão lhe enganando. Aqui com a rainha é em busca de uma sabedoria, de um entendimento. Só que aqui eu vejo também que os leoninos vão estar com bastante objetivo de realmente entender muitas coisas, vão estar bastante até intuitivo e comunicativo. E essa exatamente essa posição, porque até agindo com frieza, porque aqui não vai aceitar situações sendo feitas no oculto, ou simplesmente para alguns é entender o que está fazendo, ou seja, de errado, ou o que você está fazendo, com que algumas coisas não acabam fluindo da forma que vocês gostariam ou da forma que era para fluir, né? Como se existisse alguma coisa aí ou atrapalhando ou alguma coisa nessa jornada ou nessa situação que acaba não entendendo o que está realmente acontecendo de uma forma oculta, né? E o que acontece é que vai ter uma reviravolta, vai ter umas mudanças acontecendo aí, no caso, que vocês vão conseguir perceber algumas situações. Quer pular? Três de copa, né? Desgaste aqui nesse três de copas, nesse deck. Sabe? Aquilo que trouxe alegria, aquilo que trouxe celebração, aquilo que trouxe festejo, não foi exatamente, teve uma reviravolta, ou seja, trouxe desgaste naquele momento, naquele período de acontecimento, seja no o 3, seja exatamente no ambiente onde estava você com outras pessoas, ou aquele ambiente que trazia alegria, ou aquele grupo de pessoas que trazia alegria, ou né, começou a trazer desgaste, começou a alguns violinos se questionar o que está acontecendo em sua vida. Porque algumas coisas é como se fosse um cego no tiroteio. E esse é um período de uma busca mesmo de compreensão. O Ás de Paus. Esse Ás de Paus aqui é como se o leonino não tivesse a total clareza. Total clareza, né? Tá aqui esse Ás de Paus aqui como negativo, é como exatamente não consegue perceber alguma coisa, seja pelas suas emoções, né, pelo entusiasmo, porque aquele três de copa é uma carta que nos demais decks é carta de comemoração, de alegria, de flash, né, de fica. E nesse deck ele vê exatamente como um desgaste, né, um excesso. Então aqui exatamente isso, pela o impulso do momento, o impulso das situações não deixar vocês perceberem alguma coisa, ou simplesmente aqui alguns leoninos não conseguem ainda perceber alguma oportunidade ou alguma questão que vai ajudar você a sair da situação. Por isso que muitos estão exatamente como se fosse uma busca interna, uma busca dentro de você mesmo, um questionamento dentro de você, sabe, com sabedoria,
O então está sozinho. Por quê? Porque temos a sacerdotisa, né? Diz que existe realmente algo que não foi revelado, que não foi compreendido, que precisa exatamente desse mergulho dentro do inconsciente, dentro de um entendimento. Para alguns leoninos, pode até significar trabalhos espirituais, a varinha, o paus, a varinha dos bruxos antigamente, né? Sacerdotisa, oculto. Mas isso é questão de se assustar? Não, porque a partir do momento que cai numa jogada, a partir do momento que essa energia já cai na jogada, é porque o plano espiritual já colocou aqui. Se já colocou aqui, é porque eles já estão resolvendo. Senão ele não colocava, porque não adianta mandar uma mensagem só para terrorizar, fazer com que a pessoa abaixe sua vibração ou aumente sua preocupação, né? Mas exatamente para alertar, ficar atento. A rainha, usar exatamente o discernimento, não deixar a emoção tomar de conta, sabe? Porque aqui era um leonino que agia muito por impulso. Sabe aquele fogo do momento? Esse fogo do momento que curtia, que de repente, né, fazia as coisas de repente e depois vinha um desgaste. É isso. E aqui tem muita coisa a ver exatamente no ambiente familiar para alguns leoninos, tá? A força. E aqui é como se alguns não conseguissem entender ou não conseguissem compreender o seu poder interno, porque aqui, com esse ás de paus e com aquela sacerdotisa, é um poder interno que a pessoa tem que ela não conseguiu ainda compreender. E essa força caindo aqui, exatamente nessa posição, tá? Ela está mostrando exatamente o quê? Que vocês, nesse período, vão conseguir ter uma resiliência ou vão conseguir perceber a sua real força. Leão, né, Leonino? A carta da força, aqui um leão, tá? Só que isso também vai exigir de vocês uma postura, uma força, para que vocês consigam fazer uma mudança. Que mudança? Aqui é mais uma mudança, seja de pensamentos, mudanças de ideias, mudança de comportamento, tá? Aqui está muito forte nesse sentido. Por quê? Porque essa força representa uma força, a força de vocês, o então, é mais uma questão interna de vocês. E exatamente o que eu tinha acabado de falar, às vezes aqui o leonino ia por impulso, para aquela chama, aquele fogo do momento, aquele empolgação e depois perceber que as coisas não eram bem assim, tá? E a força é exatamente isso, esse controle, né? Não digo controle, saber lidar com essas energias, porque tudo que é criado, tudo que é da criação, é porque tem sua função, tá? Então não é simplesmente matar os instintos, não é simplesmente eliminar os instintos, mas saber conciliar, né, esse impulso com a sua vida, com o seu sentimento, com aquilo que você sente, tá? Não simplesmente só agir pela aquela chama do momento, porque aqui no negativo pode ser exatamente o quê? Se fosse no negativo, uma pessoa que Maria vai com as outras, uma pessoa que, né, que não tem exatamente um posicionamento, né, vai em manada, né, manada, uma pessoa que age por impulso, que não pensa, simplesmente, sabe aquelas pessoas que compra, quando chega em casa, que vai pensar, vai analisar, vai refletir esse lado humano? É isso. O lado humano com o lado mais instintivo, porque precisa dessas duas energias.
E para muitos é como não estivesse reconhecendo, e vocês vão reconhecer a força interna que vocês têm, sabe? Perante a situação, é, até digo que vocês vão ter uma mudança de uma visão até de vocês mesmos, uma compreensão maior. Né? Perante uma situação, ou perante as situações que vocês passaram, que vocês vivendo, ou que está exatamente em busca desse entendimento, vocês vão conseguir entender a força interna de vocês. Vão conseguir entender que não é nem 8 nem 80 que vai funcionar para vocês nesse período, mas esse equilíbrio, esse ponderamento. Não é simplesmente aqui ser aquela pessoa quieta, santa, e nem ser aquela totalmente agindo por impulso, extravagante, mas é o meio termo. Duas cartas. Cavaleiro de ouros, né, de pentáculos, e o carro. O que exatamente está mostrando aqui, leoninos? O cavaleiro está em movimento. Faça o movimento. Confie em você. Use a sensatez. Use a sabedoria. Né? Não se permita, não se deixe a situação ou alguém, ou sei lá o que for, amolecer vocês com conversinhas doces, que vai fazer com que vocês ajam por impulsos, que não vai ter um fundamento. Aqui é como se algo nunca, o leonino não sempre se iniciasse, mas não se concretizasse, tá? Foco nas ideias, sabedoria para lidar, porque tem uma trajetória sim, e essa trajetória é um processo de caminhada para conclusão, realização, ou para alguns leoninos, exatamente, vocês podem também até receber ajuda de alguém te ofertando exatamente uma solução, uma oportunidade, ou uma ideia, por que não para se materializar? Não é aqui, não é elemento ar, é elemento terra, mas que se materializa, sabe? Aquela semente, porque o então, exatamente isso, é uma busca interna de aprendizado e conhecimento perante a situação que está passando, tá? E isso, esse movimento, para alguns pode ser até uma pessoa assim, trazendo exatamente aquela sementezinha que vocês vão conseguir entender, germinar usando exatamente, né? E o carro, fazer o movimento, fazer a ação, tá? Fazer exatamente, mas perceba, as suas ações, com uma carta da força aqui na jogada, o então, e a rainha de espadas, tem que ser analisadas. Tá? Não aquela coisa por impulso e empolgação do momento. Os dois cavalos ainda estão tentando se entender, enquanto ele tenta se entender, exatamente o carro não anda. Aqui podemos dizer também, no popular, né, a luz e a sombra, né, a emoção e a razão. Então é isso que o eremita está aqui. Entender, compreender, assim você vai compreender a sua força e você não vai se permitir cair em situações exatamente por esse impulso que está trazendo desgaste para alguns leoninos. E isso é um aperfeiçoamento diário, tá? Que pode levar exatamente vocês e levará, se o processo todo será feito, para uma nova etapa, uma finalização para uma nova etapa. Mas com 8 de Pentáculos, é um trabalho contínuo, um aperfeiçoamento contínuo, igual exatamente o ermitão. Tá querendo cair cartas? Tá querendo não, né? Caiu.
novo. Tem algo que vocês devem observar e analisar. Por isso esse então sim. Talvez vocês não compreendam o seu próprio valor, a sua própria força, ou simplesmente vocês estão se deixando ser influenciados, sim, por aquelas empolgações, questões de momento, ó, mudança para tomar o controle de uma situação. O imperador. O imperador não é comandado por ninguém, ele que comanda. Cavaleiro de espada, movimento em ação, viu? Movimento em ação, movimento de entender, um movimento de compreensão. Para alguns pode rainha, cavaleiro de pentáculos, cavaleiro de espada. Tem muitas pessoas envolvidas, ou senão vocês se deixam ser influenciados por pessoas. E com esse ás e paz, é aquele impulso, aquele empolgação do momento, com a força aqui, exatamente isso, tá? E o cavaleiro é o movimento de ação com sabedoria para entender e assim equilibrar as coisas, a justiça, fazer exatamente justiça, ou movimento para vocês, se for um processo de justiça, tem que aqui precisa de um movimento. Tanto o cavaleiro de pentáculos ele está em movimento, por mais que ele seja mais lento, mas o cavaleiro de espada é um movimento mais rápido. Para cortar ou para entender uma situação que possa estar exatamente amarrando vocês de uma forma que vocês nem percebam, tão envolvidos na história. E isso muda toda a história, a carta do karma, né? O julgamento. Então, o que se materializa para vocês? Um novo início de uma oportunidade de resolver alguma situação que vocês estão meio perdidos, esperando como se fosse, sabe, a justiça? Quando a pessoa assim, Deus é justo, né? Esperando exatamente isso, esse é exatamente isso, tá? Mas, como é a leitura de tarô, existe um movimento de vocês. Aqui só são as energias que estão favoráveis, o que está exatamente influenciando nesse momento, ok, leoninos? Então, aí é com vocês, ok? Então essa é a leitura que temos para você, que é de leão. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Isso é a forma de contribuição de vocês, né? Assim o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas e até pessoas que estejam precisando dessa mensagem neste período, ok? Então, tchau, tchau e boa sorte.